Bom dia, o meu nome é Manuel Inácio e, junto do professor Iago de Souza Simões, desenvolvemos um trabalho referente à proposição de um método simplificado para o cálculo da elevação da temperatura em pilares de aço pertencentes a paredes em situação de incêndio. As normas, principalmente a BNT 14323, apresentam a seguinte equação, que permite o cálculo da elevação da temperatura de um pilar de aço em um determinado intervalo de tempo, quando ele está em situação de incêndio. Entretanto, tal equação é válida apenas para pilares isolados, isto é, os que estão expostos ao incêndio em todas as direções. Na maioria dos casos, o que nós temos são ou pilares inseridos em paredes ortogonais ao perfil, ou pilares inseridos em parede paralela ao perfil. Tais paredes atuam como isolante térmico, o que acaba afetando gravemente a evolução de temperatura do perfil metálico. Para estes casos, a norma oferece a seguinte alteração: utilizar para o perímetro e para a área apenas a região do pilar que está exposta ao incêndio. Porém, tal método apresenta várias incompatibilidades, que iremos apresentar aqui nesse trabalho. Assim, nosso objetivo geral é criar um método simplificado para o cálculo da elevação da temperatura em pilares de aço que estão inseridos em paredes em situação de incêndio. Isso demanda várias etapas, que vão desde a criação de um modelo numérico que represente tal pilar, a validação de tal modelo numérico, a comparação das curvas de temperatura dos modelos numéricos com as curvas geradas pela equação normativa e a criação de coeficientes de ajuste que aproximem ambas as curvas. A construção do nosso modelo numérico tomou como base uma série de experimentos feitos com pilares de aço na Universidade de Coimbra. Os experimentos foram feitos com dois tipos de perfis, o H100 e o H220, cujas características geométricas estão dispostas nessa. Para a validação do modelo, selecionamos pontos no modelo numérico que correspondem às regiões do perfil metálico onde estavam localizados os termopares no experimento. Os experimentos também contaram com um comprimento de parede de 1,5 m. Então, nós testamos diferentes valores para verificar se havia alguma diferença no modelo numérico ao variar o tamanho da parede. Entretanto, percebemos que não havia nenhuma significante. Então, adotamos um tamanho padrão de 20 centímetros. Como podem ver, o nosso modelo numérico ele se aproximou bastante dos resultados experimentais. Assim, encerramos a sua etapa de validação e comprovamos que ele é um modelo funcional e que podemos utilizar ele no decorrer do trabalho. O passo agora é comparar as curvas de temperaturas de tal modelo numérico com as geradas pela equação normativa. Como vocês podem ver, para pilares isolados, não há nenhuma mudança significativa entre elas. Entretanto, para pilares com paredes, já podemos observar uma variação significativa nas curvas de temperatura. Isso vale tanto para perfis ortogonais quanto paralelos, quanto para perfis H100 e perfis H220. Assim, nosso passo seguinte foi aplicar de ajuste que aproximasse as curvas geradas pela equação das normas pelas curvas geradas pelo modelo numérico, mantendo sempre a nova curva um pouco acima do modelo numérico por questões de segurança, sendo sempre um pouquinho mais conservadora. A partir daí, nós criamos modelos numéricos para vários tipos de perfis metálicos, que variaram do H100 até o H600. Testamos também diferentes propriedades do material, como, por exemplo, utilizar paredes de cerâmica ou de concreto. Entretanto, não notamos nenhuma diferença significativa entre esses casos, e adotamos cerâmica como padrão. Outra coisa que foi notado é que, ao variar a espessura das paredes, para modelos em paralelo não houve uma mudança significativa, enquanto para modelos ortogonais apresentaram uma notável variação na sua temperatura final, indicando que o fator de ajuste que nós devemos usar ele varia junto do fator de massividade da região exposta do pilar metálico. Assim, nós fizemos uma regressão linear utilizando o fator de correção em função do fator de massividade da região exposta do pilar metálico. Essa linearização apresentou uma elevada precisão estatística, como vocês podem ver. E através dela, nós conseguimos uma equação que nos dá justamente o nosso coeficiente de ajuste. Em conclusão, para pilares isolados, podemos utilizar a equação original da norma. Para pilares com paredes em paralela, utilizamos um fator de ajuste de 0,8 e para pilares com parede ortogonal, utilizamos essa função linear. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.